Desde que meus filhos cresceram e saíram de casa, e o meu marido faleceu subitamente numa manhã de domingo, o silêncio virou meu único companheiro. A casa onde antes se ouvia o riso das crianças, o som das panelas fervendo no fogão e os passos apressados de uma mãe tentando dar conta de tudo, se transformou num santuário de lembranças e ausência. Eu me chamava Marta. Pelo menos era esse o nome que usavam quando me chamavam para alguma coisa. Mas depois de um tempo, ninguém mais chamava. Ninguém mais batia na porta. E o telefone? Só tocava quando era engano. A rotina se resumia ao barulho do relógio na parede e às minhas próprias respirações, que eu ouvia como quem ouve o vento, esperando que algo mudasse. Eu era dona de casa. E por muitos anos achei que isso era tudo o que eu precisava ser. E talvez fosse mesmo. Porque nunca me importei com luxo ou fama, nem desejei mais do que ver minha família bem. Mas quando a casa esvazia e os quartos se tornam apenas depósitos de lembranças, o que sobra? Sobrava eu. Eu e minhas panelas. Eu e os porta-retratos. Eu e os remédios para dormir. A saudade era tanta que doía no corpo. Eu sentia como se o luto tivesse feito morada no meu peito. E cada vez que me lembrava do rosto do meu marido, do jeito que ele me olhava no café da manhã, das brincadeiras bobas no sofá, o coração parecia apertar num ponto que nenhuma oração conseguia alcançar. Eu rezava. Todos os dias. Não com palavras bonitas, nem com fé perfeita, mas com aquela sinceridade rasgada de quem está no fundo do poço. Senhor, me escuta. Eu só queria entender. Por que me deixaram aqui sozinha? Por que não fui junto? E eu sei que muita gente pode pensar que isso é coisa de velha deprimida. Mas a verdade é que ninguém entende o buraco que fica quando se perde o amor da vida. Quando a rotina vira vazio. Quando o silêncio da casa grita mais alto que qualquer música. Comecei a sentir dores no peito, tonturas, um cansaço que não era físico. Fui ao médico. Disseram que era ansiedade, desgaste, talvez tristeza acumulada. Passaram uns remédios. Eu tomava. Mas no fundo, eu sabia que meu coração não estava doente. Ele só estava partido. Teve um dia, uma terça-feira qualquer, em que olhei para mim mesma no espelho da cozinha. Aquele velho espelho que ficava ao lado do armário de temperos, e não reconheci a mulher que vi. Os olhos estavam sem brilho, o rosto sem expressão. E pela primeira vez na vida, eu disse em voz alta: eu não estou mais viva. Só estou aqui esperando minha hora. Essa frase ficou ecoando dentro de mim como se fosse um pedido. E pouco tempo depois, ela foi ouvida. Foi nessa noite, depois de lavar os poucos pratos do jantar e apagar as luzes, que senti algo estranho. Uma pressão no peito, uma tontura mais forte do que todas as outras. As pernas fraquejaram. E antes que eu pudesse alcançar o telefone, tudo escureceu. Mas o que aconteceu depois, o que eu vi, o que eu vivi, o que eu senti, não pode ser descrito com palavras humanas. E é isso que eu quero contar agora. A última coisa que lembro antes de tudo apagar foi o som do copo caindo da minha mão. O vidro se espatifou no chão da cozinha e o barulho ecoou como se viesse de muito longe. Senti o corpo perder força, o ar faltar e um calor estranho subir do peito até a cabeça. Depois, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia vir de dentro do tempo. Por um instante, achei que tinha desmaiado. Tentei abrir os olhos, mas algo estava diferente. Não havia escuridão. Havia uma claridade suave, como se eu estivesse debaixo d'água e o sol entrasse por cima. A luz não doía. Pelo contrário, ela confortava. Era morna, envolvente, quase viva. Tentei respirar e percebi que não precisava. O ar simplesmente existia em mim. Não havia peso, nem dor, nem medo. Apenas uma sensação de leveza absoluta. Foi então que olhei ao redor e percebi que eu não estava mais deitada no chão da cozinha. Estava acima. Sim, acima. Olhei para baixo e vi meu corpo. Estava ali, caído, imóvel. O rosto pálido, a mão ainda estendida, como se quisesse alcançar algo. Meu primeiro pensamento foi de confusão. Como posso estar vendo a mim mesma? Tentei tocar meu rosto e percebi que minhas mãos passavam por mim como se eu fosse feita de luz e vento. A cozinha estava igual, mas tudo parecia mais nítido, mais vivo. As cores tinham brilho
e até o som do relógio de parede soava diferente, como se cada tic-tac tivesse um eco espiritual. Foi então que vi a porta da cozinha se abrir. A vizinha, Dona Neuza, entrava gritando meu nome. Ela morava na casa da frente e sempre passava para ver se eu estava bem. Quando me viu caída, soltou um grito e correu até o telefone. Tentei chamá-la. Neuza, eu estou aqui! Eu estou bem! Mas ela não me ouvia. Nenhum som saía da minha boca. Foi aí que o desespero começou a misturar-se com uma estranha paz. Porque ao mesmo tempo em que eu via o pânico dela, sentia algo dentro de mim dizendo: não se assuste, tudo está certo. Vi o momento em que chegaram os paramédicos. Eles falavam rápido, colocavam aparelhos, tentavam me reanimar. Eu via tudo e, ao mesmo tempo, não sentia nada. Nenhuma dor, nenhum peso. Só observava, com uma serenidade que nunca havia sentido antes. Foi nesse instante que algo mudou na luz. Uma presença se formou ao meu lado, como uma sombra luminosa, se é que isso existe. Não tinha rosto definido, mas transmitia uma ternura indescritível. E quando aquela presença falou, não com palavras, mas direto ao meu coração, eu entendi. Está tudo bem, Marta. Você pode descansar. Meu nome. Ele sabia o meu nome. A voz era doce, amorosa, sem pressa. Era como ouvir o próprio amor falando comigo. E quando essa presença tocou o meu ombro, embora eu não tivesse corpo físico, senti algo que nenhuma palavra pode traduzir: a ausência total do medo. Aquela presença me envolveu, e eu percebi que estávamos nos afastando da cena. A casa, os paramédicos, o barulho, tudo foi ficando distante, pequeno, como um sonho que se dissolve ao amanhecer. Eu não lutava, apenas seguia. Algo em mim sabia que estava indo para casa, a verdadeira casa. Mas antes que eu atravessasse completamente aquela luz, vi uma cena que me fez parar. Vi minha filha mais velha chegando, desesperada, entrando na ambulância, chorando o meu nome. Vi o sofrimento dela, a dor, a culpa. E naquele momento, algo dentro de mim se dividiu. Uma parte queria seguir aquela presença luminosa, descansar, ir embora. E a outra queria abraçar minha filha, dizer que eu estava bem, que ela não precisava chorar. E foi assim, entre o amor terreno e o amor celestial, que o tempo pareceu se suspender. Não havia mais relógio, nem corpo, nem dor. Apenas uma certeza silenciosa de que a vida não tinha acabado. Apenas havia mudado de forma. O corpo no chão não era eu. A Marta, que sempre acreditou ser apenas uma dona de casa, estava, pela primeira vez, percebendo que era muito mais do que isso. Que algo dentro dela sempre foi eterno, e agora começava a despertar. A luz diante de mim pulsava. Era como se me chamasse. E quando dei o primeiro passo em direção a ela, senti algo indescritível. Um amor que não vinha de fora, mas de dentro, como se o próprio universo me abraçasse. Eu não sabia, mas aquele seria o início da experiência que mudaria tudo o que eu acreditava sobre vida, morte e o que existe além do último suspiro. Não sei quanto tempo fiquei observando tudo de cima. Ali, o tempo não parecia existir. Os segundos não corriam e os minutos não tinham pressa. Era como se cada acontecimento acontecesse e parasse, ao mesmo tempo. Flutuar não era como voar. Era mais como ser conduzida. Eu não fazia esforço algum. Era como se o ar me carregasse com doçura. E, curiosamente, não havia medo. O medo que sempre me acompanhou em vida, de morrer, de envelhecer sozinha, de sofrer, simplesmente não existia ali. Eu me sentia livre. Olhei novamente para baixo. Vi meu corpo na maca, dentro da ambulância. Vi os profissionais tentando de tudo para me trazer de volta. Um deles apertava meu peito com força. Outro ajustava aparelhos e eu via cada detalhe como se meus olhos tivessem se multiplicado. Eu conseguia enxergar de vários ângulos ao mesmo tempo e até perceber o que eles sentiam. O rapaz que me reanimava estava aflito, mas ao mesmo tempo concentrado. Era jovem. Chamava-se Lucas. Eu soube disso sem que ninguém me dissesse. Senti a compaixão dele, a intenção sincera de me salvar. E foi como se uma luz dourada o envolvesse. A luz da bondade humana, a mais pura de todas.
Quando percebi isso, senti uma onda de gratidão profunda. Era como se meu coração espiritual se expandisse. Eu queria dizer a ele: está tudo bem, você fez o seu melhor. Mas a voz não saía. Apenas um pensamento silencioso que parecia se transformar em energia. E de repente, algo surpreendente aconteceu. Ele parou por um instante, olhou para o meu rosto imóvel e disse quase num sussurro: eu não sei porquê, mas sinto que ela está em paz. Naquele momento, lágrimas desceram do meu rosto espiritual. Sim, eu chorava, mas aquelas lágrimas não eram de dor. Eram de amor, de reconhecimento. Era como se o universo tivesse me mostrado em segundos a beleza da empatia humana. A ambulância se afastou, mas eu continuei ali, suspensa. E então senti uma força suave me puxar para cima, como se o ar se tornasse magnético. Olhei para o alto e percebi que o teto da ambulância não era mais um limite. Tudo ao redor começou a se dissolver. O som do motor desapareceu. O frio do chão sumiu. A luz, aquela luz viva, tomou conta de tudo. Eu flutuava dentro dela. E à medida que subia, comecei a ouvir algo. Era música. Mas não como as da terra. Era uma melodia feita de cores, de vibrações, de sentimentos. Era como se cada tom carregasse uma emoção: paz, amor, ternura, esperança. Nenhum instrumento humano poderia produzir aquilo. Eu senti vontade de chorar de novo, mas agora de alegria, porque percebi que não estava sozinha. Naquela claridade suave, percebia formas se aproximando, silhuetas feitas de luz, algumas maiores, outras menores. Elas se moviam de maneira harmônica, como se flutuassem em sintonia. Uma delas se destacou. Vinha em minha direção, irradiando algo familiar. Não consegui ver um rosto com nitidez, mas havia uma presença amorosa, calorosa, maternal. Quando ela se aproximou, ouvi, dentro do meu coração, uma voz que dizia: Marta, calma, você está segura, está sendo recebida com amor. Naquele instante, senti um arrepio que percorreu todo o meu ser. Eu sabia que aquela voz não era nova. Ela me acompanhava desde criança. Era a mesma voz que, em momentos de dor, parecia sussurrar orações que eu mal sabia de cor. Lembrei-me da minha mãe. Lembrei de quando ela dizia: Deus sempre manda alguém quando a gente mais precisa. E percebi que era exatamente isso que estava acontecendo. A presença luminosa estendeu as mãos e eu as senti, mesmo sem ter mãos físicas. Era um toque de energia, uma fusão de almas. Tudo dentro de mim se aquietou. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Apenas um sentimento profundo de estar finalmente em casa. Olhei para baixo uma última vez. O mundo terreno agora parecia distante, como uma lembrança antiga. Vi as ruas, os prédios, as pessoas apressadas, sem perceber o milagre da vida que pulsa em cada respiração. E um pensamento ecoou dentro de mim. Se eles soubessem o quanto são amados, não viveriam com tanto medo. A presença ao meu lado me envolveu num manto de luz. Eu sabia que estava prestes a atravessar algo, um limite invisível entre o mundo físico e o espiritual. E quando a claridade diante de mim começou a se abrir, percebi que o amor que sentia não vinha daquela luz. Ele era a própria luz. Dei um passo, se é que posso chamar assim, e fui envolvida por uma sensação de lar, como se estivesse voltando ao lugar de onde sempre vim, mas que havia esquecido. Era o começo de algo muito maior. Eu não estava apenas flutuando, estava voltando para o meu verdadeiro lar. A sensação de atravessar aquela luz foi como mergulhar no ventre da criação. Não havia portas, nem portais, nem limites visíveis. Era como se eu estivesse sendo absorvida por um amor tão imenso, tão profundo, que minhas células, ou o que quer que eu fosse naquele estado, vibravam em êxtase. A presença ao meu lado, aquela que me chamou pelo nome, que me envolveu com paz, continuava comigo. Ela não falava com palavras. Era como se comunicasse direto com o que havia de mais íntimo em mim. Cada sentimento, cada pensamento meu era compreendido antes mesmo de se formar. Quando atravessei aquele limiar, uma nova paisagem se revelou. E eu preciso dizer isso com toda a humildade. Não há nada neste mundo que se compare ao que vi. Era um campo de luz viva. Mas não era só claridade.
Era como se o próprio ar tivesse cor e som. Tudo ali parecia cantar. As árvores, sim, havia árvores, pareciam ter consciência. Elas não apenas estavam ali, elas me recebiam, como se me reconhecessem. As folhas brilhavam como cristais, mas tinham uma suavidade que lembrava seda. Um vento morno dançava entre elas, carregando uma fragrância que lembrava o cheiro de infância, de colo, de lar. E ao longe, colinas douradas pareciam pulsar, como se o chão tivesse vida. O céu. Ah, o céu. Não era azul, nem cinza, nem cheio de nuvens. Era um manto de cores que mudavam suavemente, como se cada emoção minha influenciasse a paisagem. E no centro de tudo, uma luz maior, mais intensa que o sol, mas sem machucar os olhos, brilhava com uma presença que me chamava, sem exigir. Eu andava, embora não usasse os pés. Era como se meu ser inteiro se movesse com a vontade de estar ali. E a cada passo, uma lembrança esquecida voltava. Como se, ao caminhar por aquele lugar, eu fosse me lembrando de quem realmente era. Vi formas luminosas passando por mim. Algumas pareciam estar apenas de passagem, outras paravam, sorriam com os olhos. Olhos que não eram como os nossos, mas transmitiam uma profundidade impossível de descrever. Eu não conhecia aquelas almas, mas de alguma forma elas me conheciam, e eu sentia amor vindo delas como um rio que nunca seca. A presença que me guiava me levou por uma espécie de jardim. Não havia caminhos marcados. Era como se tudo se abrisse naturalmente à nossa passagem. Flores que pareciam feitas de luz nos cumprimentavam com um leve brilho. Algumas até mudavam de cor quando eu me aproximava, como se respondessem à minha energia. Ali não havia julgamento, não havia pressa. Era um espaço onde tudo tinha sentido, mesmo sem explicação. E pela primeira vez em toda a minha existência, eu me senti totalmente compreendida. Toda dor, todo erro, toda culpa, tudo foi dissolvido naquela atmosfera de aceitação. Era como se o universo inteiro dissesse: "Você fez o melhor que pôde, e isso é suficiente." A certa altura, vi uma espécie de lago. Sua superfície era de prata líquida, e nele eu vi reflexos, não do meu rosto, mas de momentos da minha vida. Não foi como um filme. Foi mais como sentir de novo certas experiências, mas com um novo olhar. Vi o nascimento do meu primeiro filho e percebi a presença de seres de luz naquela sala, ajudando, sorrindo, vibrando comigo. Vi quando chorei sozinha no banheiro após a morte do meu marido e percebi que nunca estive realmente sozinha. Havia alguém me abraçando, mesmo invisível. Vi até mesmo meus erros, as palavras duras que disse sem querer, os momentos em que julguei, as vezes que me fechei por medo. Mas tudo isso não veio com condenação. Veio com compreensão, como se o céu me dissesse: "Agora você vê, e isso basta para crescer." O lago me mostrou que cada escolha minha teve um impacto, mas que, acima de tudo, o amor que dei, mesmo nos pequenos gestos, foi o que realmente permaneceu. Me afastei do lago com o coração leve. E naquele instante, a presença que me acompanhava apontou para o horizonte, onde uma nova luz surgia, ainda mais intensa. "É hora de ir um pouco mais fundo", ela disse, não com som, mas com uma vibração que tocou minha essência. Senti que algo importante estava prestes a acontecer. Algo que explicaria tudo. Algo que mudaria para sempre o que eu acreditava sobre vida, morte e o que existe entre elas. E foi ali, com o coração mais aberto do que nunca, que comecei a caminhar em direção ao próximo encontro. A luz diante de mim começou a pulsar de forma diferente. Era suave, mais viva, como se respirasse. Cada pulsação parecia chamar meu nome. A presença que me guiava parou, e com um gesto de ternura, me deixou seguir sozinha. "Você precisa ver por si mesma", senti dentro do coração. Dei alguns passos, ou talvez apenas pensei em andar, e o espaço respondeu. E então, algo começou a se formar à minha frente. Primeiro, uma névoa dourada. Depois, formas sutis. Silhuetas humanas feitas de brilho, cintilando como estrelas em corpo de gente. Meu primeiro instinto foi de espanto. Eu sabia que aquelas presenças me eram familiares. Mesmo sem rostos definidos,
o coração reconhecia antes dos olhos. E então, uma figura se destacou do grupo. Ela caminhava em minha direção com passos lentos, serenos, envolta por uma luz branca quase prateada. E quando aquela alma se aproximou, tudo dentro de mim se rompeu em lágrimas que não eram de tristeza, mas de gratidão. Meu Deus! Mamãe? Sim, era ela. O rosto era o mesmo que eu lembrava dos meus sonhos mais antigos, mas sem rugas, sem dor. Seu sorriso tinha a doçura de quando eu era criança e adormecia em seu colo. Ela não falou nada, apenas me abraçou. E eu senti de verdade, o calor daquele abraço. Não era metáfora, era real. Naquele toque, todo o vazio da solidão, todas as noites em que chorei sozinha, toda a dor acumulada em anos, simplesmente se dissolveram. Era como se o amor que me faltou em vida tivesse me esperado pacientemente do outro lado. Ela passou a mão no meu cabelo, como fazia quando eu era menina, e disse, sem som, apenas dentro de mim: "Você nunca esteve sozinha, minha filha, nem por um instante." Chorei. Chorei como nunca chorei antes. E enquanto o fazia, outras figuras começaram a se aproximar. Reconheci meu pai com o mesmo olhar sereno que eu via nas fotos antigas. Reconheci minha avó, aquela que me ensinou as primeiras orações. Até um vizinho querido, o seu Antônio, que sempre levava pão fresco nos domingos. Todos estavam lá, radiantes, envoltos em paz. Mas entre eles havia uma presença menor, uma criança. Ela corria em minha direção, rindo, como se esperasse esse momento há muito tempo. E quando chegou perto, parou, olhou dentro dos meus olhos e sorriu de um jeito que me tirou o fôlego. Eu não a conhecia, nunca a tinha visto. E ainda assim, algo dentro de mim se quebrou e se acendeu ao mesmo tempo. Ela se aproximou mais, pegou minha mão com suas pequenas mãos de luz e me disse. E eu ouvi nitidamente: "Oi, mamãe." Meu coração parou. "Como assim, mamãe?" Perguntei, confusa. E então, tudo veio à tona. Um dia, há muitos anos, antes de eu ter meus filhos, sofri um aborto espontâneo. Foi uma dor silenciosa, uma perda que guardei dentro de mim. Nunca falei sobre aquilo, nunca dei nome, nunca chorei como deveria. Mas agora, ali, diante de mim, estava aquela alma, viva, pura, inteira. Ela me olhou e disse: "Eu sempre estive perto de você. Quando você olhava para o céu e sentia paz sem saber porquê, era eu." Caí de joelhos, se é que ainda tinha joelhos, e chorei com o coração aberto. A presença da minha mãe me sustentava, enquanto aquela criança me envolvia com a luz mais doce que já senti. Foi nesse instante que percebi: nada se perde. Nenhum amor, nenhum laço, nenhum sentimento verdadeiro se desfaz. O tempo, a distância, a morte, nada disso tem poder diante do amor. Todas aquelas almas me olhavam com um sorriso que dizia mais que 1000 palavras. E uma mensagem ecoou dentro de mim, como se viesse de todos eles ao mesmo tempo: "Você é amada. Sempre foi. E todo o amor que deu, por menor que parecesse, foi guardado aqui." A paisagem ao redor brilhou mais forte. O ar parecia vibrar em harmonia. E eu, cercada pelos que amei, e até por aquele amor que nunca cheguei a conhecer na terra, entendi pela primeira vez que a morte não é o fim. A morte é apenas a lembrança de que o amor é eterno. E naquela comunhão silenciosa, uma nova luz começou a surgir por trás deles, ainda mais intensa, mais pura, quase impossível de olhar. Senti que era chegada a hora de ouvir algo maior, algo que ultrapassava até o reencontro. A presença divina estava vindo ao meu encontro. A luz que surgia por trás das almas que reencontrei era diferente de tudo que já tinha visto até ali. Era uma luz viva, mas não como as anteriores. Essa parecia vir de dentro de todas as coisas ao mesmo tempo, como se fosse a fonte de onde tudo emanava. Meu coração, ou o que sentia como meu coração, começou a acelerar, não de medo, mas de reverência. Eu sabia que algo sagrado se aproximava. As almas que me rodeavam deram um passo para trás, com respeito. A criança segurou minha mão uma última vez e sorriu antes de se afastar suavemente, como quem diz:
Agora é só você e ele. E então ela chegou. Não posso descrever essa presença com exatidão. Não sei se era homem, mulher, jovem ou ancião. Era tudo isso e ao mesmo tempo nada disso. Tinha forma, mas era feita de pura luz. Seus olhos, se é que tinham olhos, viam até o mais escondido em mim. E ainda assim, não havia julgamento. Havia amor, amor total, amor incondicional. Quando aquela presença se aproximou, senti meu ser inteiro se curvar, não por medo, mas por amor. Era como reencontrar o Criador, o Pai, a Mãe, o amigo, o amor da vida, tudo em um só. E então ele falou, não com palavras, mas com uma vibração tão pura que cada célula da minha existência se iluminou com a mensagem: Marta, filha amada, você é luz. Você sempre foi luz, mas se esqueceu. Chorei, porque era verdade. Eu vivi uma vida de dedicação, de amor simples, mas muitas vezes me senti pequena, invisível, esquecida. E agora, diante dele, percebi que em nenhum momento fui esquecida. Eu apenas me esqueci de mim mesma. Ele continuou. Você achou que sua missão era pequena, que cuidar da casa, alimentar filhos, consolar vizinhos, era pouco. Mas eu te digo, cada gesto de amor construiu pontes invisíveis entre o céu e a terra. Lembrei das vezes em que preparei café para meu marido cansado, dos bolos simples que fazia para alegrar os aniversários dos filhos, das vezes em que escutei uma amiga em silêncio, oferecendo apenas minha presença. Tudo isso contava. O que sustenta o universo não são grandes feitos, é o amor nos detalhes. Senti vergonha de tantas vezes ter me sentido inútil, desimportante, e ao mesmo tempo um calor suave me envolveu. Ele sabia de tudo, e ainda assim, me amava profundamente. Fiquei em silêncio por um tempo que ali não se media, e então, dentro do meu espírito, surgiu uma pergunta. Por que tanto sofrimento? Por que a solidão? Por que a dor da perda, do luto, do silêncio? A resposta veio como um sopro que acalmou tudo dentro de mim. A dor é um convite, um chamado para voltar para mim. Eu nunca envio a dor como castigo, mas quando ela chega, é para que você descubra o quanto pode crescer, amar, transformar, e para que você finalmente me ouça. Meus olhos espirituais se encheram de luz. Era como se cada palavra dele limpasse cicatrizes antigas, lavasse tristezas guardadas há décadas. E então, com doçura, ele me mostrou imagens. Vi pessoas que eu nem lembrava, vizinhos, colegas, até desconhecidos, sendo tocados por pequenos gestos meus. Um sorriso, uma palavra, uma oração feita sozinha à noite. Cada ato ecoava no tempo, como se formasse correntes de luz que se espalhavam pelo mundo. Nada se perde. Tudo se transforma em luz, quando nasce do amor. Naquele momento, compreendi que a vida que levei, aquela rotina simples, doméstica, silenciosa, foi sagrada. Não foi pequena, foi eterna. Senti uma presença ainda mais forte ao meu redor, como se o próprio universo me abraçasse. E então, ele disse, com um tom mais profundo, mas ainda não é a sua hora. Você precisa voltar. Meu coração se partiu. Voltar? Depois de tudo isso? Depois de encontrar minha mãe, minha filha? Depois de finalmente sentir que estou em casa? E ele respondeu antes mesmo que eu perguntasse. Você tem algo a dizer? Alguém precisa ouvir o que você viu. Você será minha mensageira, porque o mundo esqueceu, mas o amor nunca morre, e a morte não é o fim. Fiquei em silêncio, e então, com o coração em chamas, apenas aceitei. Antes de partir, ele me envolveu em uma luz ainda mais intensa. E dentro dela, ouvi uma última frase que desde então ecoa em mim todos os dias. Leve esta verdade de volta. Você nunca esteve sozinha, e nunca estará. Eu estou em tudo. Eu sou o amor que te criou. E então, a luz começou a desaparecer, e o peso da matéria começou a voltar. E o silêncio do céu deu lugar ao som dos aparelhos hospitalares. Eu estava voltando. A luz começou a recuar como uma onda que volta ao mar depois de beijar a areia. E com ela, senti um vazio começar a se formar dentro de mim. Não um vazio de ausência, mas de decisão. Eu estava entre dois mundos.
ainda envolvida na paz do além, ainda sentindo a presença dele, mas começando a escutar, ao longe, os sons do mundo físico, máquinas, vozes, choros e, acima de tudo, o som de um coração batendo. O meu. A escolha estava diante de mim. Permanecer naquele lugar onde tudo era luz, amor, plenitude. Onde reencontrei minha mãe, minha filha, minha verdadeira essência. Onde não havia dor, medo, solidão ou voltar, retornar para uma casa silenciosa, um corpo frágil, um mundo onde a dor ainda existe e o tempo nos machuca. E mesmo assim, algo dentro de mim sabia. Eu precisava voltar. Sentia a presença divina ainda ao meu lado. Ele não me forçava, apenas esperava com amor infinito e disse, uma última vez, você tem a escolha, filha, mas lembre-se, há quem precisa ouvir o que você viu. Pensei na minha filha viva, na sua dor, no rosto dela quando me viu ser levada pela ambulância, no quanto ela ainda carregava perguntas, culpas, medos que nunca teve coragem de expressar. Pensei nas pessoas que vivem em silêncio, como eu vivi, que se acham pequenas, esquecidas, sem propósito. Pensei nas mães enlutadas, nas viúvas em suas camas geladas, nos filhos sem chão, em cada alma que se pergunta, será que existe algo depois? E então compreendi. Voltar não seria um castigo, seria um ato de amor, um serviço, uma continuação da missão que sempre tive, mesmo sem saber. Minha mãe se aproximou uma última vez, pegou minhas mãos com as dela, feitas de luz. Seus olhos diziam tudo. Ela entendia. Ela me apoiava. Vai, minha filha. O mundo precisa da sua verdade. A gente se encontra depois. A criança também voltou. Tocou meu rosto e disse com a voz mais doce que já ouvi. Mamãe, eu sempre estarei com você. Mesmo do outro lado do véu. Senti meu espírito estremecer. Um amor tão imenso me envolveu que achei que não suportaria. Era como ser envolvida por toda a ternura do universo em um só abraço. E então, sem palavras, sem gestos, apenas com a decisão silenciosa da alma, eu aceitei. Aceitei voltar. E foi naquele instante que tudo começou a mudar novamente. A paisagem foi se dissolvendo, como névoa sob o sol, as cores se apagando suavemente, as presenças se afastando, mas não com tristeza, com confiança. Senti uma força me puxando, como se o fio da vida me chamasse de volta. O peso começou a retornar. A leveza cedeu lugar à densidade. A paz infinita deu lugar à respiração difícil, ao som do monitor cardíaco apitando. E então, eu acordei. Os olhos se abriram devagar. A luz do hospital me cegou por um instante. O corpo estava pesado, doía, a garganta seca. E ao lado da cama, minha filha, com os olhos vermelhos de tanto chorar, me segurava a mão. Mãe, mãe, você voltou. Vi o rosto dela se desfazer em lágrimas, mas não de tristeza, de alívio, de espanto, de 1000 perguntas que explodiam dentro dela sem precisar ser ditas. A única coisa que consegui dizer, com a voz rouca, foi: eu vi o céu. Ela chorou mais ainda. Encostou a cabeça no meu ombro e ficamos assim, silenciosas, mas agora, um silêncio cheio de sentido. Eu sabia que a jornada recomeçava, mas agora com outra luz dentro de mim. Eu tinha uma missão. E embora não soubesse ainda como, nem quando, nem para quem, uma certeza me sustentava. Eu não voltei em vão. Estar de volta ao corpo foi como tentar entrar novamente em uma roupa que já não me servia mais. Tudo era apertado, limitado. Cada parte do meu corpo parecia gritar, como se estivesse sendo reacendida à força. Mas mais do que a dor física, era o contraste. O contraste entre aquela dimensão de luz, liberdade, amor e este mundo denso, barulhento, pesado. O hospital com seus cheiros, seus ruídos metálicos, suas paredes brancas, a dor no peito, a agulha no braço, o tubo de oxigênio, tudo parecia pequeno demais para a alma que agora habitava este corpo. E ainda assim, eu estava ali, viva. Minha filha não soltava minha mão. Os olhos dela estavam inchados, mas brilhavam com uma esperança que eu nunca tinha visto antes.
Ela perguntava coisas, se eu lembrava, se sentia dor, se sabia onde estava. Mas a minha mente estava longe, ainda ecoando os sussurros do céu. Eu não conseguia falar muito. Cada palavra exigia esforço, mas tudo dentro de mim gritava uma verdade. Eu precisava contar o que vivi. Naqueles primeiros dias de hospital, entre exames e sorrisos médicos, entre visitas e diagnósticos, eu permaneci num silêncio diferente. Um silêncio cheio, não mais vazio como o de antes. Era um silêncio onde o céu ainda sussurrava. Sentia a presença da minha mãe perto da cama. Sentia minha filha espiritual andando pelos corredores. Ouvi numa manhã a mesma voz que falou ao meu coração dizer baixinho: descansa. Você vai saber quando for a hora de falar. E então, eu apenas chorei. Chorei todos os dias. Não de tristeza, mas de um transbordamento de sentimentos que eu nunca soube nomear. A enfermeira dizia que era o susto, que era o trauma. Mas eu sabia. Eu chorava porque era impossível voltar do céu e fingir que nada aconteceu. Me lembro de uma manhã em particular. A janela do quarto hospitalar estava entreaberta e um raio de sol entrou com tanta força que cobriu meu rosto. Fechei os olhos e, por um segundo, senti aquele mesmo calor da luz divina. Era como um lembrete. Eu estou com você, mesmo aqui. A partir desse momento, algo começou a mudar em mim. Eu já não via os profissionais da saúde como apenas trabalhadores. Eu via suas auras. Via a energia de amor ou cansaço em torno deles. Passava a sentir o coração das pessoas, mesmo sem que falassem. O médico que me atendeu com frieza, percebi que carregava um luto antigo. A enfermeira que sempre sorria, vi que rezava silenciosamente por cada paciente. Até mesmo as flores no vaso do quarto pareciam me olhar. Eu via tudo com olhos novos. Minha filha percebeu. Ela me olhava como quem tenta decifrar alguém que foi e voltou. Você tá diferente, mãe, ela disse. E eu apenas sorri. Eu morri, respondi com simplicidade. Mas a morte é só o começo. Ela não entendeu de imediato. E eu também não tentei explicar tudo de uma vez. Sabia que certas verdades precisam amadurecer no coração. Mas dentro de mim, uma certeza crescia. Nada seria como antes. Depois de alguns dias, voltei para casa. A mesma casa silenciosa, mas agora cheia de sinais. No caminho do hospital até a porta de casa, vi o mundo com outros olhos. Vi idosos andando devagar e percebi o valor de cada passo. Vi mães com crianças pequenas e senti o eco do amor que nos conecta. Até os passarinhos no fio elétrico pareciam fazer parte de algo maior. O velho relógio da cozinha ainda fazia tic-tac, mas agora esse som não era solidão, era tempo. Tempo que me foi dado de novo, com propósito, um presente. Toquei nas minhas panelas, olhei os porta-retratos e chorei de novo. Mas dessa vez, não de saudade, e sim de gratidão, porque agora eu sabia, eles continuam comigo. Todos eles, meu marido, minha mãe, minha filha. O amor não se foi, apenas mudou de forma. A casa já não era um túmulo, era um templo. E o silêncio não era ausência, era espaço para escutar. Naquela noite, antes de dormir, fechei os olhos e disse: se for da tua vontade, usa minha vida, usa minha voz. Eu voltei por algo, me mostra o caminho. E dormi em paz pela primeira vez em muitos anos, porque agora eu sabia. Eu voltei com uma missão, e não estava sozinha. Os dias seguintes foram como renascer dentro da mesma pele. O mundo ao meu redor era o mesmo. As ruas, a vizinhança, o cheiro do café pela manhã. Mas eu já não era. Antes, eu apenas existia. Agora, eu vivia com propósito. Logo que voltei para casa, tudo me parecia mais vivo, mais significativo. Cada pequena coisa carregava um brilho que antes eu não via. O som da chaleira apitando, o vento passando pelas cortinas, o simples fato de acordar e sentir o coração batendo. E foi assim que percebi. Eu havia trazido a luz comigo. Não a luz literal, mas uma presença, uma conexão, algo que me acompanhava o tempo todo.
Era como se aquela vibração celestial ainda habitasse em mim. Às vezes, sentia um calor suave nas costas, uma paz inexplicável no peito, uma intuição forte de que eu não estava sozinha, mesmo quando ninguém mais estava por perto. Minha filha, que passou a me visitar todos os dias depois do hospital, foi a primeira a perceber. Você fala diferente, mãe. Parece mais calma, mais forte. E era verdade. Não porque eu deixei de sentir tristeza ou saudade. Elas ainda vinham de vez em quando. Mas agora, eu sabia o sentido delas. Sabia que até a dor fazia parte de algo maior. Foi numa dessas visitas que ela me fez a pergunta inevitável. Mãe, o que aconteceu com você lá? O que você viu? Eu olhei dentro dos olhos dela, respirei fundo e contei. Não como um conto de fadas, nem como um milagre, mas como uma verdade vivida na carne da alma. Falei da luz, da presença, do reencontro com minha mãe, da criança, da voz que me falou ao coração. Ela chorou, e enquanto chorava, percebi algo se quebrando dentro dela, uma casca de medo que a impedia de acreditar em algo maior. A partir desse dia, ela também mudou. Começou a me trazer livros sobre espiritualidade, histórias de outras pessoas que viveram o que eu vivi, e me incentivou. Mãe, você precisa contar isso para mais gente. Tem muita gente sofrendo como você sofria, que precisa saber que o amor não morre. Foi então que tudo começou. Primeiro, contei para a vizinha, Dona Neuza, aquela que me encontrou caída. Ela ouviu em silêncio, segurando minha mão. No fim, disse chorando. Sabe que eu sempre senti que tem algo depois? Mas agora eu sei. Depois, na igreja do bairro, pedi para dar um pequeno testemunho. Foi simples, mas algo aconteceu naquele dia. Enquanto eu falava, vi pessoas se emocionarem. Vi idosos apertando as mãos uns dos outros. Vi uma mulher fechar os olhos e deixar as lágrimas rolarem em silêncio. Eu não falava como quem quer convencer. Eu só dizia o que vi, o que senti. E aquilo bastava. As pessoas começaram a vir até mim. Uma mãe que perdeu o filho, um homem que tentou se matar, uma senhora que vivia trancada em casa desde a morte do marido. Todos vinham com o mesmo olhar que eu já tive. Aquele olhar de quem quer acreditar que a vida continua. E eu dizia, acredite, eles continuam com você. O amor não se perde. Ele só muda de forma. Comecei a escrever cartas para quem estava em luto. Pequenos bilhetes com palavras de luz. Fiz bolos e levava às casas com mais silêncio. Tocava campainhas e dizia, isso é só um carinho e um lembrete. Você não está sozinho. Não virei famosa, nem pregadora, mas me tornei uma ponte entre o céu e quem esqueceu dele, entre a dor e a esperança, entre o que vi e o que ainda precisa ser lembrado. E aos poucos, percebi que minha casa já não era a mesma, porque agora, cada parede, cada objeto, cada canto carregava propósito. Até meu velho espelho da cozinha refletia algo novo. Não só o meu rosto, mas o brilho nos meus olhos, o brilho de quem morreu e voltou diferente. Se você chegou até aqui, eu sei. Se você está ouvindo isso, é porque carrega no peito algo que parece maior do que você. Uma saudade que queima, uma ausência que nunca se acostuma, uma dor que o mundo não entende. Talvez você tenha perdido alguém que amava. Talvez esteja com medo da própria morte. Talvez olhe para os dias e se pergunte, para que continuar? Eu conheço esse lugar. Eu vivi nesse silêncio, e foi dele que fui levada, para viver a experiência mais profunda da minha alma. Eu morri, mas a morte não era fim. Era lembrete. Lembrete de quem eu sou, de quem você é, de que somos feitos de algo que os olhos não veem, mas o coração sente. Quando meu corpo parou, minha alma despertou. Flutuei. Fui guiada. Fui acolhida. Vi minha mãe, minha filha, almas queridas que me esperavam com amor. Senti a presença do próprio Criador me envolver como um abraço eterno. E ouvi verdades que transformaram tudo o que eu acreditava. Hoje, eu não sou mais a mesma. Voltei para este mundo, sim, com dores, limitações, saudades, mas voltei cheia de luz. E é essa luz que quero entregar a você agora. Porque talvez ninguém te diga isso com frequência, mas você precisa ouvir.
Você não está sozinho, mesmo que a cama esteja vazia, mesmo que ninguém te telefone, mesmo que o silêncio da casa pareça insuportável. Você nunca esteve e nunca estará sozinho. Quem você perdeu não está perdido. Eles continuam com você. Em outro plano, sim, mas presentes, acompanhando seus passos, tocando sua alma, sussurrando esperança quando você acha que não aguenta mais. O amor não morre, nem com o tempo, nem com a ausência, nem com o último suspiro. O amor é eterno. É a única coisa que levamos e deixamos. É o que constrói as pontes entre os mundos. Sua dor tem sentido. Ela não veio para te punir. Ela veio para te despertar, para te lembrar que há mais, muito mais, do que os olhos humanos podem enxergar. Você ainda tem propósito. Não importa a idade, a condição, o passado. Se você está vivo, é porque ainda há algo importante a ser vivido, dito, sentido. Você é luz em forma de gente. E o mundo precisa de você. Eu não tenho todas as respostas, mas carrego uma certeza inabalável. A vida continua. E um dia, todos nós vamos nos reencontrar, naquele lugar onde não há dor, nem tempo, nem despedida. Naquele lugar onde eu estive, onde tudo faz sentido, onde o amor é o próprio ar. E quando esse dia chegar, você vai entender que cada lágrima sua foi vista, que cada oração sua foi ouvida e que você nunca caminhou sozinho. Até lá, viva, com amor, com compaixão, com fé. E se por acaso a dor apertar de novo, feche os olhos, respire e lembre-se, eles continuam com você e tudo vai ficar bem. Com amor eterno, Marta.